Idosa mendiga pede pão a um milionário, mas quando ele vê seus brincos fica em pânico. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Gabriel sempre dizia que o calor intenso nas ruas parecia derreter o asfalto. Fosse em qualquer época de verão, a sensação era de que a cidade fervia e se fundia com o horizonte ao longe. O calor tremeluzia sobre o chão, criando uma miragem contínua que, para muitos, passava despercebida. Mas Gabriel guardava uma impressão diferente. Esse efeito ondulante lhe causava a lembrança forte da própria trajetória, como se a vida também passasse por deformações e turbulências até tomar forma definitiva. Naquele dia específico, logo que estacionou seu carro luxuoso, Gabriel parou por alguns segundos antes de sair. Sentia, no contraste do ar-condicionado gelado, um alívio que o fazia refletir sobre como já passará por momentos de penúria, sem ter sequer um ventilador que amenizasse as noites quentes na época em que morava em um quarto apertado. Recordava-se de quando fora simples faxineiro numa fábrica, limpando corredores extensos e respirando o cheiro de produtos químicos, sem ter direito a grandes sonhos ou esperanças, pelo menos, era o que o mundo à sua volta parecia dizer. Hoje, tudo mudará. Gabriel havia conquistado renome na cidade, principalmente por administrar uma grande imobiliária que empregava muita gente. Não pensava apenas no lucro, mas também em gerar oportunidades. Ser reconhecido no ramo imobiliário, para ele, era um feito que parecia impossível anos atrás. Enquanto desligava o carro e soltava o cinto de segurança, contemplava as janelas espelhadas do prédio à frente. Aquela nova filial era motivo de orgulho. Muitos funcionários aguardavam sua chegada para a cerimônia de inauguração. Senhor Gabriel, chegamos, disse o motorista, Manuel, num tom respeitoso, mas também amistoso. Ele trabalhava para Gabriel há mais de 5 anos, tendo visto uma parte significativa das conquistas do patrão. Gabriel confirmou com a cabeça, passou a mão pelo painel do veículo como se estivesse agradecendo aquele conforto que o destino lhe proporcionara. Abrindo a porta, foi envolvido pelo ar quente e abafado do lado de fora. Pensou consigo, meu Deus, parece que o sol resolveu me testar hoje. Colocou um pé no asfalto e sentiu aquele vapor quase insuportável, mas ainda assim, respirou fundo e sorriu. O calor do presente não lhe incomodava tanto quanto o calor que sentia no passado, um passado em que ele corria, suado e ofegante, para chegar a algum lugar sem dinheiro para pegar um simples ônibus. Manuel, obrigado pela carona. Pode estacionar na sombra, se achar, recomendou Gabriel, entregando as chaves ao motorista. E, se quiser, pode entrar depois para tomar uma água e aproveitar a inauguração. Obrigado, senhor. Vou dar uma volta para ver se encontro um bom lugar e já volto. O calor está de rachar, mesmo, respondeu o motorista, secando o suor da testa. Gabriel balançou a cabeça em concordância e partiu na direção da grande entrada do edifício. Observou balões coloridos amarrados numa estrutura em arco. Havia um letreiro neon com o nome da agência, brilhando intensamente mesmo sob o sol. E, enquanto subia os degraus, lembrava-se de si mesmo, anos atrás, quando trabalhava como chofer de um diretor de empresa. Aquele fora um tempo em que sonhar com a própria imobiliária parecia algo distante e irreal. Na época, ele admirava o diretor que transportava, mas sentia, no fundo, que podia ir além. Até aquele emprego, contudo, já parecia uma conquista, afinal, começara como faxineiro, passará para auxiliar de serviços gerais e só depois conseguirá ser motorista. Em cada etapa, nutria desejos maiores, mas, pela falta de recursos, demorava para dar o passo seguinte. Assim que entrou na recepção, a temperatura ambiente refrescante o envolveu. No canto da entrada, uma pequena orquestra improvisada tocava música instrumental suave, enquanto funcionários circulavam, conferindo cada detalhe. A cerimônia de inauguração aconteceria em instantes. Como de costume, repórteres locais estavam presentes para cobrir o evento de abertura de mais uma filial da imobiliária Luz e Caminho, a nome que Gabriel escolhera para simbolizar como a habitação pode iluminar a vida das pessoas e lhes fornecer um rumo. Esse era um de seus valores pessoais. Dar a outros a oportunidade de terem um lar digno, pois ele mesmo crescerá num lar conturbado e cheio de ausências. No presente, com o ar-condicionado do veículo ainda na memória, Gabriel se sentia grato por ter chegado tão longe.
Sabia que cada conquista era fruto de trabalho duro, mas também de pessoas que o ajudaram em momentos cruciais. Pensou brevemente em sua falecida avó, que sempre lhe dizia: "Nunca perca a fé, menino. O mundo pode parecer áspero, mas não se renda." Tinha saudade dela. Lembrava-se também da mãe, Dona Eliana, e da ajuda crucial de Dona Clarice no passado, que, aliás, ele não imaginava ainda reencontrar tão breve. Parado ao lado de uma estátua decorativa no saguão, Gabriel se viu encarando o reflexo do próprio rosto nos vidros fumês. Mesmo sendo um homem jovem, estava na casa dos 30 e poucos anos, sentia que sua trajetória tinha sido longa. As olheiras sutis e algumas linhas de preocupação no rosto mostravam o peso de tantas responsabilidades. Entretanto, o sorriso que esboçava confirmava que tinha orgulho de tudo que construíra. "Senhor Gabriel", chamou uma das recepcionistas, Beatriz, acenando com animação. "Está tudo pronto aqui dentro. O senhor gostaria de conferir a área das crianças primeiro ou vai querer falar com a imprensa?" "Olá, Beatriz. Vamos dar uma olhada no local das crianças. Assim que eu der uma volta, vejo se converso com os repórteres", ele respondeu com certa naturalidade. Preferia sempre conferir os detalhes antes de qualquer entrevista, pois gostava de ter certeza de que tudo estava nos conformes. "Já temos os brinquedos, as guloseimas, tudo pronto?" "Sim, senhor. Montamos uma área com algumas mesas, materiais para desenho e pintura, um pequeno espaço de jogos e lanches saudáveis. Também preparamos um painel para os pequenos, onde eles podem deixar recadinhos coloridos." "Ótimo", concordou Gabriel. "Não tenho filhos, mas gosto de criar um ambiente acolhedor. Sei que muitas famílias vêm com as crianças e é essencial termos algo para entretê-las." Beatriz sorriu, concordando. Em seguida, conduziu Gabriel por um corredor, onde ele pôde ver a parte destinada ao público infantil. Tudo parecia estar em harmonia, desde a decoração colorida até a equipe de monitores. Ele conversou rapidamente com um dos monitores. "E aí, Daniel, preparado para a criançada?" "Preparadíssimo, senhor Gabriel. Já tenho os joguinhos preparados, e prometo que eles vão se divertir bastante." O rapaz ajeitou a camiseta personalizada do evento, demonstrando confiança. "Ótimo. Qualquer coisa, me avise." Gabriel esticou a mão e apertou a de Daniel, sinalizando parceria. Depois disso, retornou ao saguão principal, onde música alta começava a se fazer presente. Havia uma movimentação de dançarinas que se preparavam para a apresentação de dança do ventre. Era parte do cronograma festivo, algo que a equipe de marketing da empresa sugerira para chamar a atenção do público. Gabriel não era exatamente fã de eventos muito chamativos, mas aprenderá que atrativos culturais e pequenos espetáculos costumavam envolver os visitantes e gerar repercussão positiva. Assim que voltou, notou um aglomerado de repórteres posicionados na calçada, próximos à entrada. Percebeu flashes de câmeras e notou microfones apontados em sua direção. Preferiu, por hora, manter distância, esperando o momento ideal. Gostava de falar com a imprensa, mas depois de conferir tudo pessoalmente. E, sinceramente, não fazia questão de aparecer em capa de jornal, importava-lhe apenas que soubessem do evento, porque isso poderia atrair mais empregos e benefícios à comunidade. "Senhor, tudo pronto para começarmos as apresentações", avisou um assessor de imprensa, aproximando-se com um crachá pendurado no pescoço. "As bailarinas vão abrir o evento, depois teremos um breve discurso seu. E a imprensa quer fazer algumas perguntas. O senhor pode conceder?" "Concedo, sim, mas só depois do discurso", Gabriel respondeu, olhando rapidamente para o relógio. Faltavam poucos minutos para a hora oficial de início. "Vou ver algo rapidinho e já volto, certo?" "Sem problemas, senhor. Estarei ali na lateral, qualquer coisa me chame." Gabriel acenou em agradecimento e andou em direção a uma zona um pouco mais tranquila, perto de uma mesa de comes e bebês. Havia água, sucos, refrigerantes, petiscos e alguns doces finos. Ele pegou um copo de água gelada, mas, antes que pudesse beber tranquilamente, sentiu um toque suave em seu cotovelo. Uma voz frágil o chamou. "Por favor, filho, sinto vergonha de pedir, mas poderia me ajudar a comprar um pão?"
Foi um pedido tão delicado que ele se virou de imediato. Deparou-se com uma senhora de aparência humilde, roupas gastas, rosto marcado pelas rugas e olhos cheios de apreensão. Surpreso, Gabriel notou que a mulher, Dona Clarice, embora ele ainda não tivesse reconhecido o nome, tremia enquanto estendia a mão de forma hesitante. Era como se cada parte dela recusasse aquele ato de mendigar, mas ela claramente não tinha escolha. Se não acredita em mim, pode comprar você mesmo, acrescentou a idosa, envergonhada, ao ver a expressão atônita de Gabriel. Em um primeiro momento, ele pensou que fosse apenas alguém pedindo ajuda financeira, e a compaixão o moveu rapidamente. Mas logo algo chamou sua atenção, eram brincos com pedras opacas que ela usava. Gabriel sentiu o coração acelerar sem saber o motivo. Levou a mão ao bolso e tirou uma nota de valor alto, quase sem pensar, estendendo-a para a senhora. Nesse instante, não lhe importava se ela realmente usaria para comprar pão ou algo distinto, sentia genuína vontade de ajudar. Quando a mulher pegou o dinheiro, murmurando agradecimentos que mal conseguiam sair por entre os lábios, Gabriel continuou a encará-la, intrigado. Aqueles brincos não lhe eram estranhos. Tinham um design singelo, quase artesanal, com pequenas pedras que, antes, deveriam ter algum brilho, mas agora estavam um tanto foscas. Ele engoliu em seco, e as lembranças começaram a pulsar em sua mente. A intensidade daquele momento o fez questionar em voz alta. Com licença, onde conseguiu esses brincos? A idosa, assustada, deu um passo para trás. Parecia temer que Gabriel quisesse comprá-los. Deixou escapar. Não posso vendê-los, eles são do meu falecido marido. Ele mesmo fez, num tempo em que não se encontrava nada parecido. Guardo como recordação dele. Eu passo fome, mas não me desfaço dessas joias por nada. Ela respirou fundo, como se tentasse segurar a emoção. Em seguida, completou. Estou precisando do dinheiro para comprar remédios para minha neta, Júlia. Ela está muito doente, acamada. Sofreu um problema grave de saúde, a senhora baixou o olhar, constrangida, e fungou. Me perdoe, não queria me alongar, mas, nem sei se o dinheiro será suficiente. Vou resolver um pouco da alimentação e dos remédios dela. Só posso agradecer por essa ajuda. Gabriel ouviu o nome Júlia e teve um leve sobressalto. Não que fosse um nome incomum, mas algo começou a latejar em seu coração. Aquela história, somada àqueles brincos, despertou memórias de muitos anos atrás. Em sua infância sofrida, havia uma mulher bondosa que usava peças artesanais feitas pelo marido falecido. Era ela, Dona Clarice. O menino Gabriel jamais esquecera a grandeza de alma daquela senhora que, num momento terrível de desamparo, abrigara ele e a mãe em sua pequena casa. Ele engoliu em seco novamente, fitando mais detidamente o rosto da senhora. As rugas estavam mais fundas, a expressão mais cansada, mas algo nos olhos confirmava que ela era a mesma pessoa. Sentiu um calor no peito, uma mistura de alívio, surpresa e tristeza por vê-la naquele estado. Precisava confirmar de modo direto. A senhora, é Dona Clarice? Conseguiu perguntar, mesmo sem querer assustá-la. Ela ergueu o olhar, agora com ar de confusão. O rosto se iluminou e se franziu ao mesmo tempo, tentando entender como aquele homem engravatado e bem apessoado a conhecia. "Cê como sabe meu nome?" questionou, quase sem voz. Gabriel sentiu o coração bater forte. Precisava ter certeza de que era ela, a mesma pessoa que marcará seu passado de forma tão significativa. A senhora, há muitos anos, ajudou uma mulher chamada Eliana. Ela tinha um filho pequeno. Um menino que o pai botou para fora de casa. A senhora arregalou os olhos e levou a mão à boca, quase não acreditando no que ouvia. Alguns segundos se passaram em silêncio, enquanto ela revirava as recordações na mente. Então, aproximou-se um pouco mais de Gabriel, tentando reconhecer traços físicos naquele homem feito. "Você, é aquele menino?" sussurrou, incrédula. Gabriel sentiu uma onda de emoção transbordar dentro dele. De repente, as imagens vinham em flash, ele, dormindo ao lado da mãe num pequeno quarto cedido por Dona Clarice, os conselhos dela, a sopinha quente que preparava para ambos, o olhar encorajador que sempre dizia vai dar tudo certo, tenham fé. "Sim. Eu sou o Gabriel. Aquele menino que a senhora brigou quando meu pai nos colocou na rua", confirmou, com a voz embargada.
Meu Deus, faz tantos anos. Eu não sabia que a senhora estava vivendo assim. Dona Clarice começou a chorar baixo, uma mistura de vergonha e alegria por reencontrar aquele menino de outrora. Gabriel a abraçou de leve, tentando transmitir conforto, mas, nesse exato momento, uma movimentação de repórteres notou que havia algo acontecendo. Vários começaram a se aproximar com suas câmeras, fotografando e gravando. Microfones surgiram, e perguntas começaram a pipocar. Senhor Gabriel, quem é essa senhora? É alguma ação de caridade? Poderia falar sobre a inauguração? A senhora, assustada com tantos flashes e vozes, largou o abraço e recuou. Gabriel tentou sinalizar para que dessem espaço, mas o tumulto cresceu. Ele sentiu a fúria do momento, não queria sensacionalismo, não queria expor Dona Clarice naquela situação tão íntima e delicada. Tentou responder com gestos, pedindo calma, e, ao se distrair por alguns segundos, não viu Dona Clarice indo embora, misturando-se à multidão que se aglomerava por ali. Ela sumiu! Exclamou, olhando ao redor em vão. Tentou chamá-la, Dona Clarice. Dona Clarice, mas não obteve resposta. O repórter insistia em perguntar sobre o evento, mas Gabriel se irritou. Pediu que entrevistassem os funcionários, pois ele precisava resolver algo. Deixou a cerimônia abruptamente, encaminhando-se ao escritório principal da nova filial, que ficava nos andares superiores. Ao chegar lá, jogou-se numa cadeira e pegou o celular, ligando imediatamente para a mãe, Dona Eliana. Mãe, você não vai acreditar, começou, ainda ofegante e com o coração acelerado. Lembra da Dona Clarice, que nos acolheu quando eu era pequeno? Claro que me lembro, filho. Como poderia esquecer a pessoa que nos salvou de uma situação tão terrível? Respondeu Dona Eliana, do outro lado da linha. Eu a reencontrei, hoje, aqui na inauguração. Mas, Gabriel respirou com dificuldade, tentando organizar os pensamentos. Ela está passando necessidade, mãe. Estava pedindo dinheiro para comprar pão. E me disse que tem uma neta muito doente, a Júlia. Meu Deus, Gabriel, a mãe exclamou, em tom de preocupação. Não acredito que ela esteja nessa situação. Precisamos encontrá-la, meu filho. Precisamos retribuir toda a bondade que ela um dia nos ofereceu. Concordo, mãe. Mas ela sumiu na multidão. Eu vou colocar pessoas para procurá-la. Não posso deixar de ajudá-la. Gabriel falava com determinação. Desligaram o telefone com o compromisso de darem um jeito de encontrar Dona Clarice. Nenhum dos dois sabia exatamente onde ela morava agora, pois haviam perdido contato há muitos anos, mas Gabriel não estava disposto a falhar nessa busca. Recordava-se de que, sem Dona Clarice, ele e sua mãe provavelmente teriam passado fome e dormido em bancos de praça por muito mais tempo. Ela não só oferecerá abrigo, mas também ajudará a encaminhar Dona Eliana para um pequeno emprego na época, viabilizando que, gradualmente, elas se erguessem. Foi graças a isso que Gabriel pôde, ainda na adolescência, continuar os estudos e almejar algo melhor. Porém, o que o deixava mais chocado era saber que aquela benfeitora se encontrava agora na miséria. Ela, que outrora estendera a mão, agora precisava mendigar. Essa ironia do destino lhe doía na alma. Ele queria agir o quanto antes para resolver a situação. No dia seguinte, já em sua residência, Gabriel se reuniu com a mãe para discutir planos de busca. A casa de Gabriel era espaçosa, com móveis modernos, mas sempre mantiveram um ar aconchegante. Ele fazia questão de receber a mãe nos finais de semana, cozinhava algo simples e conversava sobre a vida. Naquela tarde, tomavam café na cozinha quando Dona Eliana recordou detalhes do passado. Filhinho, você era tão pequeno. Tinham 7 ou 8 anos quando seu pai nos expulsou. Fomos parar na rua, sem saber a quem recorrer. Cheguei a tentar ir à casa da minha melhor amiga, mas vi que ela estava com seu pai, e os dois riam de mim. Foi cruel. Ela baixou o olhar, lembrando as humilhações sofridas. Então, vagamos pelas ruas até que cruzamos o caminho de Dona Clarice. Ela nos viu sentados na calçada e perguntou o que estava acontecendo. Lembro da voz doce dela, dizendo que não era seguro ficar ali. Nos levou até a casa dela, dividiu comida, nos deu roupas limpas. Gabriel concordou, com um aperto no peito. Sentiu-se mais uma vez grato àquela senhora. Mãe, vamos fazer tudo para achá-la.
Tenho meus contatos na imobiliária, investigadores, tudo ao nosso dispor. Ele olhou para as xícaras na mesa. É impossível que a gente não consiga encontrá-la, certo? É claro que conseguiremos, respondeu Dona Eliana, confiante. Afinal, a cidade cresceu, mas nós temos recursos agora. E precisamos devolver ao menos uma parte do que ela fez por nós. Nos dias seguintes, Gabriel mobilizou algumas pessoas de confiança. Falou com amigos influentes, com seguranças, até com alguns policiais que ele conhecia por frequentar eventos empresariais. Disse-lhes que procurava por uma idosa chamada Clarice, mencionou que poderia estar em situação de rua ou mendigando, e provavelmente não teria residência fixa. Explicou que ela tinha uma neta chamada Júlia, provavelmente doente. Cada pista seria bem-vinda. Gabriel se dispôs a pagar pelas informações concretas que pudessem levá-lo até Dona Clarice. Pode deixar, Senhor Gabriel. Vamos fazer o possível, disseram os investigadores, recebendo detalhes e fotografias antigas que ele ainda guardava, algumas com Dona Clarice ao fundo. Enquanto isso, a rotina de Gabriel na imobiliária continuava. Ele participava de reuniões, expandia projetos e conversava com a equipe sobre novas possibilidades de financiamento habitacional para famílias de baixa renda. Nesses intervalos, contudo, sempre se pegava pensando: onde estará Dona Clarice agora? Como estará aguentando esse calor? Será que a neta dela está sofrendo muito? O pensamento da neta, Júlia, o inquietava, pois a senhora mencionara algo sobre lesões, mas não dera maiores detalhes além de um problema grave de saúde. Certa tarde, um dos investigadores ligou para Gabriel com uma pista. Senhor, descobrimos que Dona Clarice vendeu o antigo apartamento há uns anos. Desde então, viveu de aluguel, mas foi despejada várias vezes. Parece que a neta passou por cirurgias mal-sucedidas e acumulou dívidas médicas. Ainda não sabemos onde elas estão agora, mas há relatos de que pedem esmolas em regiões de periferia. O relato deixou Gabriel ainda mais aflito. A sensação de injustiça era grande. Como poderia uma pessoa tão bondosa acabar em tal miséria? Depois de mais uma semana de buscas, Gabriel recebeu outra atualização. Parece que elas se abrigaram num vilarejo próximo, quase na zona rural, senhor. Temos um endereço provável de um casebre. Quer conferir? Sem hesitar, Gabriel arrumou-se e partiu. Seu motorista, Manuel, o acompanhou até a localidade, que ficava a quase 40 minutos dali, numa estrada esburacada. Durante o trajeto, Gabriel olhava pela janela, relembrando as dificuldades do passado. Quando enfim chegaram a uma ruazinha de terra, notou-se um cenário de muitas casas simples, quase improvisadas. Um morador local confirmou que, sim, numa daquelas casas, vivia uma senhora idosa que mendigava na cidade. Apontou uma construção de madeira já meio carcomida, com o telhado improvisado. Gabriel desceu do carro, sem se importar com a poeira que sujava seus sapatos caros. Caminhou até a porta de madeira e bateu levemente. Não obteve resposta no primeiro instante. Bateu de novo, chamando. Dona Clarice? É o Gabriel, lembra de mim? Ouviu-se um barulho, passos arrastados. A porta se abriu, e a figura batida de Dona Clarice surgiu. O espanto na fisionomia dela foi evidente. Seus olhos, cheios de tristeza, se encheram de lágrimas. Levou a mão ao peito, como se temesse que o coração disparasse demais. Meu filho, murmurou, sem saber como reagir. Não pensei que fosse realmente me procurar? Me perdoe por ter fugido aquele dia, é que eu fiquei assustada com as câmeras e tenho tanta vergonha de pedir ajuda. Gabriel não conseguia conter a emoção. Aproximou-se, pegou as mãos trêmulas dela com cuidado. Não se desculpe, Dona Clarice. Sou eu quem devo desculpas por não ter a encontrado antes. Mas agora estou aqui, e quero muito ajudá-la. Ela o convidou a entrar. O interior do casebre era pequeno e pouco iluminado, havia algumas telhas remendadas, móveis velhos, paredes sem reboco. Gabriel percebeu, num canto, que havia um colchão estendido no chão, onde alguém parecia repousar. Um cheiro leve de remédios e mofo dominava o lugar. Dona Clarice começou a relatar, entre lágrimas e pausas, como chegará àquela situação. Contou que a neta, Júlia, sofreu um crime hediondo, fora atacada por um policial local chamado Bruno, que, em estado de embriaguez, cometera uma violência terrível contra ela.
Júlia reagiu, houve tumulto, e acabou rolando escada abaixo. Teve graves ferimentos, inclusive na coluna. No hospital, a cirurgia inicial não correu bem, e os médicos envolvidos se eximiram de culpa. Os custos do pós-operatório, de fisioterapia e remédios eram astronômicos para alguém na situação de Dona Clarice. Aos poucos, ela perdeu o apartamento, pois vendeu e gastou o dinheiro com tratamentos que não surtiram resultado. Ela não consegue andar, disse, a voz embargada. Tentei buscar justiça, mas ninguém me escutou. Quando a gente não tem recursos, parece que é invisível. O homem continua trabalhando como policial. Talvez tenha sido transferido, não sei. Mas nunca fui indenizada, nem recebi resposta alguma das autoridades. E os médicos negam qualquer erro. Disseram que a culpa é da Júlia, por não fazer o tratamento correto, mas não é verdade. A cirurgia falhou e eles se recusam a fazer de novo. Nesse ponto, Dona Clarice soluçava de frustração. Eu faço o que posso, mas só tenho essa aposentadoria pequena, e ainda tenho que comprar remédios caros, coisas que o governo não fornece. Às vezes peço esmola porque não tenho outra saída. Minha neta não pode ficar sem remédio, senão sofre dores horríveis. Gabriel a ouvia, sentindo o estômago revirar de indignação. Pensou em como a vida podia ser tão cruel com pessoas boas, enquanto outras, aparentemente sem moral, ficavam impunes. Calma, Dona Clarice. Eu não vou deixar essa situação assim, declarou, firme. Vamos cuidar de tudo. A senhora me ajudou no passado. Agora é minha vez de retribuir. A idosa fraquejou, segurando a mão dele. A gratidão em seus olhos era visível, mas ela ainda carregava o medo de que nada desse certo. Apontando para o colchão no canto, murmurou. Vem conhecer minha neta. Ela está descansando, mas acredito que vá gostar de te ver. Gabriel se aproximou devagar. Viu uma moça de cerca de 20 e poucos anos, pele pálida, cabelos escuros desgrenhados. Júlia abriu os olhos ao notar a presença de alguém. Parecia envergonhada de ser vista naquela condição. Gabriel sorriu, procurando demonstrar simpatia. Oi, Júlia. Eu sou o Gabriel. Vim tentar ajudá-las. A voz dele era suave, quase paternal, apesar de a diferença de idade não ser assim tão grande. Ela franziu a testa, ainda meio desorientada, e perguntou baixinho. Ajudar? Mas, quem é você? Dona Clarice tocou o braço da neta, explicando. Ele é aquele menino de que te falei, aquele que acolhemos muitos anos atrás, Júlia. Lembra que eu disse que uma vez abriguei uma mãe e um filho, quando eles perderam a casa? Júlia confirmou com a cabeça. Então olhou para Gabriel, tentando juntar as peças. Ele parecia bem-sucedido e firme. Talvez fosse, de fato, capaz de dar o suporte que elas tanto necessitavam. Sentindo-se exaurida, porém, apenas murmurou. Obrigada por vir aqui. E desculpe você me ver assim. Eu não posso andar, parou, respirando com dificuldade. Já me disseram que não há muita esperança de voltar a caminhar, mas eu continuo tentando. Gabriel franziu o senho, decidido a não aceitar esse destino sem esgotar todas as possibilidades. Retirou o celular do bolso e enviou algumas mensagens rápidas aos seus contatos. Precisaria de advogados, médicos especialistas, talvez fisioterapeutas. Fazia questão de mobilizar todos os recursos para mudar aquela situação. Antes de sair, pediu que Dona Clarice não hesitasse em lhe ligar, entregou-lhe um cartão com números de contato direto, dizendo que arcaria com os gastos imediatos de remédio e alimentação. E, se elas quisessem, poderiam se hospedar em um local melhor até resolverem tudo, mas Dona Clarice hesitou, dizendo que Júlia estava acostumada com aquele ambiente, e a mudança de lugar poderia desorientá-la no momento. Gabriel entendeu e respeitou, mas prometeu voltar em breve. No dia seguinte, reuniu-se com um cirurgião de confiança, o Dr. Fernando, um profissional renomado que devia alguns favores a Gabriel. Explicou a situação de Júlia, sem entrar em detalhes dolorosos, mas enfatizando o erro na cirurgia e a necessidade de reverter o quadro. O médico concordou em avaliar o caso. Pediu exames, prontuários e, em poucos dias, organizou uma ida até o casebre para uma primeira checagem.
Enquanto isso, a equipe de advogados de Gabriel começava a pressionar o departamento de polícia local para descobrir o paradeiro de Bruno, o agressor. Havia chances de processá-lo por danos e, ao mesmo tempo, exigir a responsabilização dos médicos que negligenciaram o pós-operatório. Isso pode levar um tempo, Sr. Gabriel, avisou o principal advogado, um homem de meia-idade chamado Augusto. Mas, com os contatos certos, conseguiremos abrir um processo. Se Bruno ainda for policial, existe uma chance de encontrarmos provas de que agiu indevidamente. E, se os médicos cometeram erro, a justiça pode obrigá-los a compensar a família. Eu quero que faça tudo o que puder, exigiu Gabriel, sem esconder a impaciência. Se for para gastar dinheiro com isso, eu gasto. O que importa é dar a Júlia a vida que ela merece. Alguns dias depois, o Dr. Fernando visitou Júlia acompanhado de um fisioterapeuta. Foi uma consulta simples, apenas para coletar informações, mas eles confirmaram que a coluna dela estava mal consolidada devido à cirurgia inicial mal feita. Precisaria de novos procedimentos, possivelmente longos e com pós-operatório delicado. O semblante de Júlia era de medo, pois temia mais sofrimento sem garantia de melhora. Gabriel, porém, a encorajou. Eu sei que é difícil, Júlia, mas não podemos desistir. Se há esperança, precisamos tentar. Vou arcar com todos os custos e lhe darei suporte no que precisar. A equipe médica será escolhida a dedo. Não vou permitir que façam nada de má qualidade. Ela ainda estava insegura, mas algo na voz de Gabriel transmitia confiança. Dona Clarice chorava em silêncio, grata por aquela inesperada salvação. Aceitou que Júlia fosse internada no hospital de confiança, administrado por um antigo parceiro de negócios de Gabriel, onde ela teria o melhor atendimento. Assim, pouco tempo depois, lá estava Júlia em um quarto limpo e bem equipado, longe do casebre quente e precário. Gabriel visitava-a todos os dias, levando flores ou algum agrado simples, perguntando se precisavam de algo. Dona Clarice acompanhava a neta, mas mantinha-se discreta, com medo de incomodar. Não se sinta um fardo, Dona Clarice. Eu faço questão de cuidar bem de vocês. A senhora salvou minha vida lá atrás, repetia Gabriel, sempre que havia constrangida. Em paralelo, os advogados de Gabriel trabalhavam nos bastidores. Descobriram que Bruno, o policial agressor, fora transferido para outro distrito. Reuniram depoimentos de outras possíveis vítimas, pois aparentemente ele tinha um histórico de violência e abuso de poder. Com a força da influência de Gabriel, pressionaram a corregedoria da polícia a abrir uma investigação. Em poucos meses, Bruno foi formalmente acusado. Ao tomar conhecimento de que uma ação judicial estava sendo movida contra ele, tentou usar suas conexões para se safar, mas descobriu que os laços que tinha não eram tão fortes quanto imaginara. O caso ganhou proporções sérias, e Bruno acabou preso preventivamente, gerando a indignação de alguns colegas e o alívio de muitas pessoas que se sentiam ameaçadas por ele. Enquanto isso, Júlia passou por uma série de exames e conversas com especialistas. O Dr. Fernando mostrou confiança de que um novo procedimento cirúrgico seria benéfico, apesar de arriscado. Explicou-lhe tudo, haveria meses de reabilitação intensiva, fisioterapia, dores, mas havia boas chances de ela recuperar parte dos movimentos. Júlia se emocionava, mas já não chorava de desespero, chorava de esperança. Dona Clarice parecia renascer ao ver que, enfim, sua neta recebia a devida atenção. Quem diria, minha filha, que ainda teríamos essa chance, dizia a idosa, apertando as mãos da neta numa cadeira ao lado da cama hospitalar. Eu sonhava com isso, mas já estava perdendo as forças. Em cerca de 2 semanas, veio o dia da cirurgia. Gabriel foi pessoalmente ao hospital acompanhá-las. Passou a noite em claro, pois tinha medo de que algo saísse errado. Lembrava-se de algumas orações que aprenderá quando criança e as repetia em silêncio, sentado na sala de espera. Dona Clarice adormeceu encostada a uma parede, exausta de tanto sofrimento. Quando o doutor Fernando saiu do centro cirúrgico, várias horas depois, trazia um semblante tranquilo. Correu tudo bem, anunciou, para o alívio de Gabriel e Dona Clarice. Agora temos que aguardar a recuperação, mas estou otimista quanto à melhora progressiva dos movimentos das pernas. Aquilo soou como música para os ouvidos deles. Gabriel abraçou Dona Clarice, que chorou agradecendo a Deus e a todos os envolvidos. O pós-operatório se mostrou delicado, porém,
Júlia sentia muitas dores, necessitava de remédios fortes, e alguns dias foram tensos. Ainda assim, pouco a pouco, ela demonstrava sinais de evolução, respondendo aos estímulos dos médicos. Em paralelo, Gabriel acionou uma equipe de enfermeiros e fisioterapeutas para acompanhá-la diariamente. Você não sabe o quanto isso significa para mim, confessou Júlia a Gabriel, certa vez, enquanto ele a visitava no hospital. Ainda tenho medo, mas você me deu algo que eu não tinha mais, a confiança de que é possível recomeçar. Gabriel sorriu e colocou a mão sobre a dela. Eu entendo bem o que é ter medo. Já passei por tanta coisa. Mas aprendi que sempre há uma chance de mudança. Você é forte, Júlia. Não duvide disso. Ela conteve uma lágrima. Além da gratidão, começava a nutrir um carinho genuíno por ele. Jamais imaginara que a vida lhe trouxesse alguém disposto a tanto sacrifício por ela. Gabriel, por sua vez, também se surpreendia com a doçura de Júlia. Mesmo numa situação tão adversa, ela era grata por cada progresso, por cada mínimo passo que avançava. Enquanto Júlia seguia no hospital, Gabriel e Dona Clarice discutiram a questão da moradia. Ele se recusava a deixá-las voltar para aquele casebre miserável. Então, comprou uma casa simples, mas decente, com um pequeno jardim, bem localizada e sem problemas estruturais. Mandou reformar rapidamente, instalar rampas de acesso e barras de segurança, prevendo que Júlia precisaria de auxílio ao voltar. Em poucos meses, aquela residência ficou pronta para recebê-las. Dona Clarice, emocionada, foi levada ao local e, ao ver os quartos bem arejados, a cozinha equipada, não conteve o choro. Meu filho, eu não sei nem como te agradecer, disse, repetidas vezes, abraçando Gabriel. Você está me devolvendo a dignidade, entende? Achei que eu fosse morrer pedindo esmola nas ruas. Não me agradeça tanto, Dona Clarice. Eu só estou retribuindo o que a senhora fez por mim e pela minha mãe. E, acredite, não é nem metade do que a senhora merece, respondeu ele, com o tom sereno. No tocante ao caso médico, a investigação do hospital onde Júlia fizera a primeira cirurgia descobriu negligências graves. Alguns profissionais envolvidos foram penalizados, e o próprio hospital se viu obrigado a indenizar a família. Essa compensação financeira, embora não reparasse o trauma, ajudaria Júlia nos tratamentos futuros. A correção da falha cirúrgica finalmente vinha sendo reconhecida. Já em relação a Bruno, o ex-policial, a pressão jurídica seguiu forte. Ele foi julgado pelos crimes de violência e estupro, além de responder por outras acusações. Seu prestígio caiu por terra, e acabou condenado. Para Gabriel, era uma sensação de justiça se cumprindo, embora soubesse que nada apagaria completamente a dor que Júlia passará. Com o passar das semanas, Júlia começou a responder bem às sessões de fisioterapia. A cada pequeno avanço, os profissionais celebravam. Conseguir mexer os dedos dos pés, manter-se sentada sem apoio por alguns minutos, ficar de pé com a ajuda de barras paralelas, tudo era comemorado. Gabriel sempre que podia aparecia para vê-la. Em certo momento, levou Dona Eliana, sua mãe, para visitar também. As duas senhoras se abraçaram, relembrando histórias antigas. Dona Eliana se emocionou ao ver o estado de Júlia, mas também vibrou com a perspectiva de que ela já estava bem melhor do que antes. Filha, estou feliz que enfim tudo esteja se encaminhando. Esse menino, Gabriel, nasceu para brilhar e ajudar os outros. Eu sempre disse. Dona Eliana riu, alisando os cabelos de Júlia, que agradeceu. Eu vejo isso nele, respondeu Júlia, sorrindo. Ele é tão bom. Ainda me surpreendo com tudo que está fazendo. Passado cerca de um ano, Júlia já conseguia andar apoiada em muletas. Não era fácil, exigia esforço, mas ela se sentia realizada por ter suas pernas de volta à vida. Nesse ínterim, Gabriel a visitava frequentemente, não apenas como um benfeitor, mas como amigo. Conversavam longamente sobre vários assuntos, trocavam experiências de vida. Sem que percebessem, um afeto distinto começava a florescer. Nesse período, Dona Clarice recuperou algum vigor. Já não tinha que mendigar, nem vivia estressada para pagar contas. Em alguns dias, fazia bolos ou doces, enviando pedaços a Gabriel como forma de agradecimento. Ele adorava as guloseimas da vovó Clarice, como brincava.
Quando Dona Eliana ia visitar, as duas conversavam sobre velhos tempos, lembrando das dificuldades que superaram lado a lado. Em dado momento, Gabriel convidou Júlia para sair, sugerindo um passeio pela cidade, algo simples, mas que a tiraria da rotina hospitalar e de fisioterapia. Ela, envergonhada por ainda usar muletas, hesitou, mas acabou aceitando. Combinaram de se encontrar numa praça central, num horário tranquilo. Gabriel chegou com seu carro, estacionou e aguardou, olhando para o relógio com certa ansiedade. Viu Júlia surgir, acompanhada de Dona Clarice, que a deixou lá e voltou para casa, dizendo que ela precisava se divertir. Oi, Gabriel, cumprimentou Júlia, um pouco trêmula, mas sorrindo. Oi. Ele a olhou de cima a baixo, notando como ela já tinha firmeza nos passos, ainda que se apoiasse na muleta. Está ainda mais radiante hoje. Ela corou levemente. Gabriel a convidou a caminhar pela praça, onde havia árvores centenárias e bancos de madeira. O calor não estava tão intenso naquele final de tarde, e uma brisa suave tornava o ambiente agradável. Eles conversaram sobre banalidades por um tempo, clima, música, filmes, até que Gabriel decidiu levar a conversa a algo mais profundo. Eu nunca te contei, mas encontrei meu diário de infância há um tempo. Um caderninho em que eu escrevia o que queria ser quando crescesse, e percebi que não realizei quase nada do que o garotinho que eu era sonhava. Isso me deixou abalado. Mas também me fez repensar a vida. Foi aí que decidi abandonar um emprego estável e vender minha casa, correr atrás de empreender na área imobiliária. É um caminho difícil, mas cheguei até aqui. Júlia escutava atentamente. Imagino como deve ter sido duro tomar essa decisão. Perder algo estável para buscar algo maior é arriscado. Foi. Na época, até minha namorada me chamou de louco e foi embora. Ele riu sem humor, mas sou grato por ter seguido em frente, apesar do medo. E, agora, olhando para trás, percebo que todo esse esforço não é só para mim. Quero poder ajudar outras pessoas que passam por dificuldades, do mesmo jeito que fui ajudado na infância. Os olhos de Júlia brilhavam ao ouvi-lo. Ela sentia uma afinidade enorme por aquela sinceridade. E Gabriel, notando que o clima estava propício, arriscou. Júlia, preciso dizer algo. Hesitou um pouco, sentindo o coração aos pulos. Eu gosto muito de você. Não só como alguém a quem ajudei, mas sinto algo especial crescendo dentro de mim. Ela baixou o olhar, corando. Havia pensado nesse assunto ultimamente, mas temia ser apenas gratidão. No entanto, não era. Também sentia um calor no peito toda vez que o via. Queria ficar perto dele, conversar por horas, e, quando ele ia embora, ficava pensando em quando veria de novo. Eu também sinto algo, Gabriel. Ainda estou insegura com tudo, mas, sim, sinto algo forte por você. Nunca pensei que, depois de tudo pelo que passei, eu fosse encontrar alguém tão carinhoso, honesto e que valoriza cada pequeno gesto. Ele sorriu abertamente, respirando aliviado. Podemos ir devagar, respeitando seu tempo, sua recuperação. O que acha? Acho perfeito, respondeu, emocionada. Obrigada por ser quem você é. Eles continuaram a caminhar, devagar, conversando sobre as mudanças que a vida havia proporcionado. Aquele passeio durou algumas horas, e, ao anoitecer, Gabriel a levou de carro até a nova casa onde ela morava com Dona Clarice. Despediram-se com um abraço demorado, que expressava tudo o que as palavras não diziam. Dona Clarice, observando pela janela, sorriu satisfeita, talvez o destino estivesse finalmente sendo generoso com sua neta, trazendo não apenas a saúde, mas também o amor. A partir de então, os encontros de Gabriel e Júlia se tornaram mais frequentes. Ele a levava a restaurantes, praças, lugares turísticos da cidade, sempre adaptando o roteiro para que ela não se cansasse demais. Com o passar dos meses, a fisioterapia continuou rendendo frutos, e Júlia passou a se locomover usando apenas uma bengala leve, depois dispensando até isso por curtos períodos. Esse progresso foi motivo de comemoração familiar. Gabriel, Dona Eliana, Dona Clarice, todos vibravam ao vê-la se movimentar quase normalmente. A alegria era coletiva. Estou tão feliz, vó, dizia Júlia, certa noite, quando Dona Clarice penteava seus cabelos. Nem parece que sou a mesma pessoa de antes. Agora sinto esperança a cada manhã.
e o Gabriel, me faz querer viver. Dona Clarice, sentindo as lágrimas brotarem, respondeu: é como um milagre, filha. Mas, no fundo, sempre acreditei que Deus não nos abandonaria. E o Gabriel foi nosso anjo. Enquanto isso, jornalistas continuavam a procurar Gabriel para falar de seus empreendimentos. A notícia de que ele ajudara pessoas humildes já tinha vazado, mas ele não fazia alarde. Preferia manter o assunto em privado, pois não via a caridade como propaganda, via como obrigação moral. Contudo, acabou se tornando figura de destaque na mídia local, sendo elogiado por projetos sociais de habitação popular que ele vinha apoiando. Senhor Gabriel, como se sente sabendo que sua imobiliária emprega centenas de pessoas e auxilia famílias carentes? Perguntavam nas entrevistas. Ele respondia sempre no mesmo tom: sinto que apenas estou cumprindo meu papel, cresci com muitas dificuldades, sei o que é ter pouco ou nada. Se hoje posso dar oportunidades a outros, faço sem hesitar. O verdadeiro sucesso não se mede só em números, mas na diferença que fazemos na vida dos outros. E, no fundo, era sincero. Ele não queria holofotes, mas estava ciente de que sua história chamava atenção, de faxineiro a motorista, e de motorista a empresário renomado. Muitos elogiavam. Havia até quem tentasse criticá-lo, dizendo que tudo era marketing pessoal. Mas ele não se abalava, sabia suas motivações. O importante era continuar avançando e honrando a memória de todos que o ajudaram. Em especial, Dona Clarice. Passado mais um tempo, já com Júlia bem mais independente, surgiu a oportunidade de selarem de vez o relacionamento. Ele a convidou para um jantar romântico na casa dele, um lugar espaçoso, mas aconchegante. Enquanto preparava uma massa, Gabriel recordou-se de quantas vezes vira a mãe cozinhar receitas simples, tentando economizar cada centavo. Era curioso estar agora em outra posição, podendo oferecer o melhor. Júlia chegou um pouco nervosa, mas encontrou o ambiente decorado com velas e flores. Após o jantar, ela desabafou: às vezes, ainda sinto medo de não ser o suficiente para você. Passei por tanta coisa, e ainda fico insegura. Gabriel lhe segurou as mãos, encarando-a nos olhos. Não diga isso. Você é forte, corajosa, doce. E, se algum dia duvidar de si mesma, eu estarei aqui para te lembrar de como você é incrível. Ela sorriu, com os olhos marejados. Beijaram-se de forma terna, selando aquele amor que, até pouco tempo atrás, parecia algo impossível na vida de Júlia. O tempo passou, e ambos se tornaram cada vez mais próximos. Dona Clarice, emocionada, notava como a neta florescia. A mãe de Gabriel, Dona Eliana, dizia-se grata por ver o filho ao lado de alguém que o valorizava genuinamente, sem interesses ocultos. Enquanto isso, as repercussões legais do caso seguiam seus rumos. Bruno, o ex-policial, foi formalmente condenado por diversos crimes, incluindo o que fez contra Júlia. Pagou uma indenização que, somada à indenização do hospital, estabeleceu para Dona Clarice e Júlia um novo patamar de segurança financeira. Ainda assim, Gabriel mantinha seu compromisso de garantir que nada faltasse às duas. Já ele, de menino pobre e humilhado pelo pai, agora era um homem respeitado na cidade, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Chegava a ser convidado para palestras em universidades, falando sobre empreendedorismo e responsabilidade social. Num desses eventos, certo repórter se aproximou para entrevistá-lo ao vivo. Senhor Gabriel, o senhor tem sido chamado de exemplo de superação. De onde vem tanta motivação? Ele pensou por um instante, lembrando-se de cada passagem dura de sua vida, da fome, do medo, de Dona Clarice, do empurrão que receberá para se reerguer. Vem das pessoas que cruzaram meu caminho e não me deixaram cair, mesmo quando eu não tinha nada para oferecer em troca. Se me perguntam o que me faz seguir em frente, eu digo: gratidão. Porque sem gratidão, a gente esquece de onde veio e para onde pode ir. Assim, apesar do assédio da mídia, Gabriel seguia focado na essência, garantir que Dona Clarice e Júlia nunca mais passassem privações. Logo, Júlia estava praticamente recuperada. Continuava a se cuidar e a manter visitas periódicas aos médicos e fisioterapeutas, mas andava livremente, já não dependendo de muletas. O amor dela e de Gabriel crescia e se consolidava. Dona Clarice, por sua vez, os observava com um misto de orgulho e comoção.
para ela, ver a neta feliz e em pé era a maior realização que podia desejar. Um dia, Gabriel teve uma conversa profunda com Júlia, dizendo que desejava oficializar aquele relacionamento, quem sabe até planejar um futuro juntos. Ela, sorrindo, aceitou a proposta de pensarem em casamento, filhos, embora tudo fosse no seu próprio tempo. Nada mais os impedia de serem felizes. E, nesse clima de harmonia, Dona Clarice, que outrora profetizara a grandeza daquele menino, via a concretização de tudo que previra. Gabriel crescerá, ficará famoso, mas não perderá a humildade e o desejo de estender a mão a quem precisasse. Ao longo do caminho, ele também reencontrara aquele velho diário de infância, o mesmo que o impulsionara a mudar de vida. Descobrira que muitos sonhos ali descritos iam além de conquistas materiais. Havia anotações sobre ajudar pessoas, sobre construir algo positivo para o mundo. Agora, percebia que, sim, estava realizando cada uma dessas ambições em doses muito maiores do que o garoto de outrora poderia imaginar. E, por fim, chegará o dia de mais uma inauguração de filial da imobiliária, em outra região da cidade. Gabriel, Júlia e Dona Clarice estavam presentes, e dessa vez a cena se repetiu, repórteres, música, dançarinas e discursos. Mas, agora, Dona Clarice não era mais uma pedinte no meio do público, estava ao lado de Gabriel, recebendo honras de convidada especial. Júlia, em pé ao lado dele, participava ativamente das conversas. No breve discurso que Gabriel fez ao microfone, lembrou do quanto era importante nunca virar as costas para quem precisa, pois o sucesso verdadeiro era medido pelo impacto que se causava na vida das pessoas. No dia seguinte, jornais estamparam manchetes como empresário solidário, como Gabriel transformou sua história em ajuda ao próximo. Ele, porém, não dava tanta importância. O essencial era que a vida de Dona Clarice e Júlia estava transformada. Elas tinham um lar digno, amparo, e Júlia até começava a fazer planos para estudar algo na área de assistência social ou saúde, a fim de retribuir de alguma forma tudo que recebeu. Dona Clarice, por sua vez, enxergava na neta e em Gabriel a esperança de um futuro brilhante. Lembrava-se perfeitamente do olhar triste do menino que chegou à sua porta, desesperado com a mãe ao ser expulso de casa. Sentia orgulho ao constatar que aquele menino se tornará um homem de valor, cumprindo a profecia que um dia ela mesma dissera: você vai crescer, vai ser grande, e vai ajudar quem estiver em apuros. E realmente, ali estava ele, abraçando uma causa que poucos teriam coragem de enfrentar. O diário de infância, guardado numa gaveta do escritório de Gabriel, agora estava repleto de anotações posteriores. Ele escrevera sobre Júlia, sobre Dona Clarice, sobre seu desejo de continuar expandindo a imobiliária para gerar mais empregos. Também anotara pequenas vitórias do cotidiano, como ver Júlia dar seus primeiros passos depois da cirurgia, ver Dona Clarice sorrir numa casa decente, ver a mãe feliz e orgulhosa pelo filho que se tornará. Às vezes, Gabriel abria aquelas páginas e se lembrava de onde viera, o pai alcoólatra e violento, a rua, o desespero, a compaixão de uma estranha que o acolheu e nunca lhe pediu nada em troca. Agora, de menino pobre e oprimido, transformará-se em um homem bem-sucedido e de coração aberto. Entendeu, enfim, que o verdadeiro sucesso não se media apenas em dinheiro, mas na capacidade de fazer a diferença na vida de quem precisa. A cada vez que lia a frase "a ser alguém que ajuda os outros" registrada no diário, algo dentro dele se enchia de paz. E, assim, ao olhar para Júlia, entendia que tinha cumprido um propósito maior, não apenas salvar, mas também resgatar e reconstruir vidas, inclusive a dele mesmo. No fim das contas, como Dona Clarice sempre dissera, o destino age de formas misteriosas. O reencontro fora obra de uma aparente coincidência, mas que transformou tudo. Reconhecer aquela senhora e entender o quão maltratada pelo tempo ela estava o fizeram repensar prioridades. Descobrir o sofrimento de Júlia acendeu nele uma fúria por justiça. Enfrentar a burocracia, o hospital, o agressor e a própria descrença de Júlia demandaram determinação. Mas tudo culminou no final onde a esperança triunfou. Júlia recuperou-se, voltou a andar, reencontrou a alegria de viver e descobriu o amor ao lado daquele que outrora fora apenas um menino faminto e amedrontado. Assim, Gabriel cumpriu a profecia de Dona Clarice, tornar-se grande e famoso para, um dia, também estender a mão a quem estivesse em apuros. O diário de criança, agora, tinha algo a mais que metas profissionais, continha uma história de gratidão, justiça e retribuição. Mesmo no mundo duro, a gentileza e a persistência transformaram o destino de todos, selando o futuro de Gabriel e Júlia numa esperança renovada.
Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.